Olá, tudo bem? Eu sou Caterine Ribeiro, eu sou consteladora sistêmica, sou mentora sistêmica e hoje eu vou falar de um assunto muito delicado que não está relacionado à constelação sistêmica, mas que é uma dinâmica muito comum. Eu pego na vida de todo mundo, é uma dinâmica muito comum, então eu achei muito interessante falar para a gente expandir juntos a nossa consciência, que é o descarte. Você já se sentiu descartada? Você já se sentiu descartado? Vamos falar sobre isso? Então é o seguinte, o que acontece quando a gente se sente descartado? Normalmente, tá? Não é sempre, nem sempre o caso é esse que eu vou explicar. Quando a gente se sente descartado, quem fez esse descarte foi uma ou um narcisista. E como que isso funciona? O narcisista, enquanto ele precisa de você, ele vai fazer de tudo para manter a sua amizade ou a relação afetiva. Ele vai manter a relação que ele tem com você, ou a relação comercial, seja um colega de trabalho, não importa que tipo de relação que você tenha com esta pessoa. Ela vai sempre manter essa relação porque ela tira proveito disso, porque você tem uma função para essa pessoa, tá? Não sei se você, quando era criança, tinha amigos narcisistas, mas ele é aquele amiguinho que ele só chamava você para brincar quando não tinha mais ninguém no prédio. Mais ou menos isso, tá? E como que esse descarte é feito? Quando ele faz o descarte, ele joga a culpa em você. Ele diz que ele não fala que está te descartando, né? Mas ele responsabiliza você pela falta de escrúpulos que ele está tendo com você. Então a culpa é sua. Então vamos supor que seja um marido narcisista, tá? Esse marido trai a esposa, está saindo dessa relação para ficar com a outra pessoa, mas ele joga de um jeito, é um jogo muito perverso. Primeiro porque as palavras, o narcisista, ele tem um traço de caráter bem de psicopata. Aqui eu não tô falando de transtorno de personalidade não, tá? Tô falando de caracteres. Tô falando de bioenergética, mas ele tem esse traço de caráter, né? Ou ele tem essa dinâmica desse traço. Então, como que funciona? Ele joga de um jeito em que ele não diz com todas as palavras as coisas para você, mas ele te ofende, ele te responsabiliza de uma forma que você se sinta culpada pelo mal que ele te fez. Mas se você disser para ele assim, mas você me disse isso, ele fala, não, não disse não. E se você for buscar na memória, ou se você tiver prints de conversa, você vai ver que realmente ele não disse mesmo, mas ele quis dizer. É um jogo bem perverso. A pessoa joga. Eu vou te dar um exemplo, tá? A pessoa quer te criticar, um narcisista, quando ele tá fazendo descarte, ele vai fazer o descarte e vai colocar a culpa em você. Então, por exemplo, ele te traiu e vai morar com outra pessoa. Aí ele fala assim, olha, eu te traí porque você é assim, assado, e até fulano falou que você é isso, aquilo. Ele usa o outro para te criticar. Como se essa opinião não fosse dele, essa opinião foi do outro. Um amigo narcisista faz isso. Ele usa o outro para falar mal de você para você. Olha, até o outro me disse que você, aquele dia, fez assim assado. Então ele tira o dele, né? Ele tira o dele como se essa opinião fosse da geral e não dele. E aí você entra até naquela coisa que chama de vergonha tóxica, porque você compra aquilo. Se você não está preparado, se você não está preparada, você compra aquilo como verdade. E esse vídeo eu estou fazendo exatamente para te abrir um novo horizonte, para que você entenda quando isso estiver acontecendo com você, seja numa relação de casal, seja numa relação comercial, seja numa relação com um amigo.
tá? Se você tem uma relação com um narcisista, uma hora ou outra o descarte vai acontecer. Se é numa amizade, é quando essa pessoa encontrar uma amizade que ofereça mais coisas que você. Se é numa relação, bom, enfim, em qualquer relação, o narcisista vai sair fora quando ele encontrar alguém que ofereça algo de mais valor para ele do que o que você oferece. E aí, quando o descarte é feito desse modo, sempre responsabilizando você pela coisa errada que ele fez com você, porque ele fez errado, é inescrupuloso, mas ele vai se justificar e vai responsabilizar você e te convencer que o que ele fez ou o que ela fez está totalmente correto, porque você causou isso. É aquele marido que trai e fala, eu te traí por sua causa, porque você não se arruma, ou porque você não está disponível para mim sexualmente, sempre que eu tenho desejo por você. Ele sempre reverte a situação a favor dele, tá? Então, baseado nisso, eu vou sugerir para você um livro que é para filhas de mães narcisistas, mas ele vai servir, a carapuça vai servir para qualquer tipo de relação. Tá? Então aqui eu vou ler alguns perfis que tem nesse livro, eu vou falar o nome do livro já, para você entender quais são os jogos, alguns, tá? Porque o capítulo é grande, ele fala cada tipo de mãe narcisista que tem. Essa mãe narcisista, ela é uma esposa, né? Se for um pai narcisista, ele é um marido, ele é um esposo, ele é um chefe. Existem muitos chefes narcisistas que fazem descarte, sim, tá? Quando entra algum funcionário que ofereça para ele algo melhor do que você oferece, ele vai te descartar e vai atribuir toda essa responsabilidade do descarte a algo que você deixou de fazer para ele. Ó, o livro chama Filhas de Mãe Narcisistas, Conhecimento Cura, tá? Eu amo essa frase, conhecimento cura, porque 50%, eu sempre falo isso em todos os meus vídeos, 50% da nossa cura tá da gente saber qual é o diagnóstico, da gente entender o que acontece com a gente. Vou pedir para você já dar um like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que precisa entender sobre o descarte, sobre se foi descartado ou não, e vou te pedir para você se inscrever no meu canal. Eu tenho vídeos que tem 7.000 visualizações, eu tenho pouquíssimos inscritos no meu canal. Vamos dar uma forcinha para mim? Então vamos lá, eu vou ler alguns perfis que tá no livro, tá? Você entendeu como funciona o descarte, né? A pessoa te descarta de uma forma muito cafajeste, não importa em qual relação, de uma forma muito suja e desonesta, te deixa... É aquela pessoa que abandona o barquinho no meio do oceano, pega um bote e te larga lá. E vai colocar a culpa em você. Porque você tem todos os defeitos do mundo que obrigaram essa pessoa a ser muito cafajeste com você. É disso que a pessoa vai te convencer, tá? E às vezes, nem sempre, a pessoa usa todas as palavras. Ela às vezes, ela não é clara, para ela exatamente não se comprometer, porque quando você fala, mas você disse isso, ela fala, não disse não. E quando você vai buscar, realmente ela não disse, mas ela quis dizer. Pegou a dinâmica? Ela deixa entender, ela diz que os outros falaram, ela diz que o que ela pensa de você, ela fala assim, fulano pensa isso de você, tá? Ela vai fazer isso em distrato comercial, em qualquer distrato que ela fizer, qualquer descarte, na verdade. Então, vou ler alguns tipos de... Esse livro é um livro de mães narcisistas, mas serve para qualquer tipo de narcisista, tá? Inclusive, gente, existe aí informações na literatura de que existem muito mais homens narcisistas do que mulheres. Tem muito chefe aí narcisista, viu, gente? Então, vamos lá. É abusivo. Então, primeiro que ele fala que é abusiva. Por acreditar que o título de mãe lhe confere imunidade e direitos especiais, a mãe narcisista abusa de forma psicológica, verbal e emocionalmente para se vangloriar, pois é incapaz de se amar e aceitar a si mesma. A filha de mãe narcisista, por ser naturalmente dependente da aprovação e do amor da mãe, representa a vítima ideal para servir aos interesses narcisistas
indiscriminadamente. A mãe narcisista manipula a filha por meio do amor incondicional desta e a adestra a acreditar em sua suposta inferioridade, assim como na suposta responsabilidade vitalícia pelo seu bem-estar, seja emocional, psicológico ou financeiro, independente da maneira como ela trata. Outro tipo de mãe narcisista. Então é abusiva, coloque isso num marido abusivo, tá? Ele vai fazer as mesmas dinâmicas. É a dona da verdade. Tudo que a mãe narcisista alega a respeito de si mesma, dos outros e do mundo defende como verdade inquestionável, mesmo quando expressa ideias infantis e incoerentes. É inflexível na interpretação que confere à sua mensagem, não permitindo que suas afirmações sejam contestadas e tampouco refutadas. Argumentar com a mãe narcisista transforma-se em uma tarefa inócua. Gente, argumentar com qualquer narcisista é inócuo, porque o jogo é sujo. Você vai argumentar e ele ganha, porque ele é expert em jogar sujo, tá? Problemas de identidade. Como o narcisista tem uma essência quebrada, é inautêntico em tudo que diz a respeito de si, por possuir um senso de identidade defeituoso, está sempre atrás de estímulos externos para compensar pela falta de conteúdo. O narcisista segue o que está em voga no momento como guia de autodireção pessoal. É prática comum da mãe narcisista se espelhar no estilo, atitude e o comportamento dos outros, como os da própria filha, sobretudo quando refletem suas ideias narcisistas, superficiais, de forma acurada, como os referentes à beleza, admiração, status sociais, financeiro, populares, etc. Tá? Possui uma autoestima frágil. Todo narcisista possui uma autoestima frágil e se sente profundamente, eu nem vou ler aqui o parágrafo que é grande, mas ele se sente profundamente ferido quando alguém faz alguma coisa para ele. Ele pode ferir o outro, mas ele não tolera, assim, ele faz tratamento de silêncio, né? Faz bastante coisa. Não tem empatia zero, né, gente? Assim, o narcisista, ele até sabe o que é socialmente inadequado, e aí, sabendo que é inadequado, ele finge que ele tem empatia. Então ele finge que ele se preocupa, mas ele de fato ele não tem. Ele só finge porque ele sabe que é inadequado ele não ter empatia, mas não que ele tenha, tá? Narcisistas são incapazes de se identificar com o sofrimento alheio de forma genuína e consistente com as necessidades dos outros. Como são egoístas e egocêntricos, recusam-se a reconhecer quando alguém precisa da ajuda de apoio emocional. A mãe narcisista constantemente subestima e constantemente ignora a dor da sua filha, enquanto insiste em que esta se dedique incondicionalmente a atender às suas próprias carências. Distanciamento emocional, outro subtipo, tá? O narcisista só reconhece a validade dos seus próprios sentimentos. Por acreditar ser merecedora de tratamento e atenções especiais, a mãe narcisista se recusa a se envolver com as emoções dos outros. Devido à sua atitude egoísta e egocêntrica, é incapaz de estabelecer uma conexão afetiva genuína com quem quer que seja, incluindo sua própria filha, pois age de maneira fria, seca, distante, quando o assunto não orbite ao seu redor. Tá? Isso daqui, gente, esse distanciamento emocional, a gente encontra bastante também em ambiente de trabalho, tá? Com colegas narcisistas, inclusive perversos, e chefes também. É aquele chefe que não tem a menor empatia quando a pessoa fica doente, quer que a pessoa vá trabalhar doente, né, por exemplo. É perfeccionista. Tudo o que o narcisista faz é a reprodução mais acurada dos parâmetros mais altos de excelência. Com problemas de identidade e de autoestima frágil, o narcisista precisa ser bajulado constantemente. Ao contrário do que acredita, sua atitude perfeccionista não comunica
um talento nato, mas uma insegurança profunda. Quando não consegue corresponder às suas regras e expectativas, ou quando não é reconhecido através de elogios, sofre com a autocrítica desabonadora. O perfeccionismo da mãe narcisista é desgastante, fazendo todos ao seu redor se sentirem pequenos e desvalorizados. Famílias disfuncionais. Narcisistas comumente provêm de famílias disfuncionais. A família criada pelo narcisista invariavelmente acaba se tornando uma. É praticamente impossível manter uma vida harmoniosa em família sob a influência direta de uma matriarca narcisista. Gente, o livro é sobre mães, tá? Mas o mesmo vale para uma família em que o pai é narcisista, ok? E tem famílias que, infelizmente, o pai e a mãe são narcisistas. Visto que manipula todos à sua volta para servir aos seus próprios interesses. A união entre os membros da família acaba ficando comprometida. Olha, um chefe narcisista também compromete, tá? Uma mãe narcisista, ela joga um irmão contra o outro. Um chefe narcisista joga um funcionário contra o outro. Ele sempre vai precisar ter um bode expiatório. É a bola da vez que vai estar sob os olhos dele, tá? Enquanto ele tá de bem de um, enquanto ele tá com dourado, ele tá com bode expiatório e ele joga um contra o outro também, viu, gente? A mãe narcisista usa de leilão emocional para favorecer o filho do momento, ou seja, aquele que está mais disposto a corresponder às suas expectativas e vontades e exigências descabidas, sem grande protesto, estimulando o desentendimento entre irmãos de forma sutil, insincera e amoral. Tá? O mesmo serve para por exemplo, que eu dei no caso de ser um chefe, tá, gente? Trata os outros de forma superior. Esse é o mais básico que a gente reconhece no narcisista, né? É a arrogância, né? O narcisista é naturalmente arrogante, pois acredita ter sido colocado ao mundo para ser servido e admirado. Por ter uma autoestima frágil e que requer constante afirmação externa, usa das interações com as outras pessoas para se vangloriar. É presunçoso e está sempre subestimando a inteligência e a experiência alheia. Como resultado, a filha de mãe narcisista nunca tem nada de bom para oferecer ou contribuir em seu relacionamento com a mãe. Independente da sua idade, estágio de desenvolvimento, experiência ou know-how, seu intelecto é sistematicamente menosprezado, suas habilidades e talentos ignorados ou descartados e seus argumentos rejeitados sem ao menos serem devidamente considerados. Aqui, esse descarte é para o filho que é bode expiatório, tá? Aquele que a mãe elegeu para ser o bode, não é o filho queridinho, o preferido dourado, num caso, numa relação comercial, idem, tá? Numa relação de casal, o narcisista só vai menosprezar a pessoa é sempre, e numa relação comercial, também, a culpa é sempre do outro, a responsabilidade é o outro, é você que não viu, é você que não sabe, é você que não aprendeu, é você que não fez, tá? Relacionamentos disfuncionais. Manter um relacionamento com um narcisista significa se submeter à tirania de seu ego gigantesco, faminto e incansável, seja como mãe, pai, amigo, colega de trabalho ou parceiro amoroso. Insistir em um relacionamento com um narcisista significa dizer sim para uma vida marcada pela autoanulação, segredos, chantagens emocionais, codependência, mentiras e abuso psicológico, entre outros. Como se recusa a aceitar e respeitar a individualidade e a autonomia alheias, assim como as preferências e necessidades dos outros, o relacionamento com a mãe narcisista só funciona quando a filha se submete de corpo e alma ao seu controle e manifestações psicológicas. Num casamento, também, numa relação de trabalho também, tá? O que alimenta a relação é porque tem alguém se submetendo a isso. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Para que você não caia mais nessa. Nem quando você estiver sendo descartado, se for o caso, para que você não compre o que você ouviu e o jogo. Vive de aparências. Para compensar a autoestima frágil, o desconforto emocional,
A falta de identidade, autenticidade, naturalidade, autoconfiança e amor próprio, o narcisista tende a exibir um esmero e uma preocupação exagerados com a aparência física. A mãe narcisista capricha no visual a fim de distrair a atenção dos outros da sua alma em ruínas, pois tem verdadeiro pavor de que a reconheçam e reconheçam os seus defeitos. É grande entusiasta da cultura da imagem, investe nela para se promover, mesmo quando se sente perdida, deprimida, inadequada, insatisfeita por dentro, pois ela necessita da aprovação externa, tá? Provoca discussões e brigas. É o pomo da discórdia. Por ser constantemente insatisfeita, seja consigo mesmo, com o que faz ou com os outros, a mãe narcisista está sempre provocando desentendimentos desnecessários para aliviar o seu turbilhão interno. Por ser incapaz de se centrar emocionalmente, lida com a raiva, por exemplo, desconectando-se dos outros. Raramente opta pelo diálogo e o entendimento, mas mantém uma atitude intransigente e inflexível, propensa a perpetuar a discórdia e desavença. Sua tendência comportamental, ao se sentir inadequada, consiste em extravasar sentimentos antagônicos até que todos à sua volta se tornem infelizes ou preferencialmente mais infelizes do que ela, para que elas finalmente se sintam em paz. Tá? Isso serve para todo. É aquele objetivo que quando o outro está mais infeliz do que eu me sinto melhor. Não admite responsabilidade. Enquanto tudo que é bom na vida da mãe narcisista corresponde ao resultado direto de seus talentos e charme inquestionáveis, nada que seja ruim acontece por responsabilidade dela. Como é intolerante e não aceita erros, está sempre à procura de bodes expiatórios para carregar os ônus das suas falhas. Se não consegue corresponder às suas próprias expectativas perfeccionistas, idealistas e irracionais, arranja alguém para culpar e para a sua suposta falta de sorte. A culpa é sempre do outro, tá? Em qualquer tipo de relação narcisista, a culpa sempre vai ser do outro. O narcisista nunca vai assumir que a culpa é dele. Aí vem aqui, não admite culpa. Mesmo quando arruinando relacionamentos por meio da sua atitude antagônica e intransigente, ou com seus humores insuportáveis e exigências descabidas, a mãe narcisista nunca admite causar mal algum a quem quer que seja. Se sua família é disfuncional, se seus relacionamentos marcados pelo abuso, brigas e desentendimentos, certamente não é por causa da influência maligna e egoísta dela. Não pede desculpas. Por ser dona da verdade e acreditar que nada do que acontece de forma ruim é culpa sua, a mãe narcisista nunca admite quando trata os outros de maneira imprópria, mesmo quando tem plena ciência do seu comportamento abusivo, não pede desculpas quando magoa quem quer que seja. Não cumpre o prometido. Então, assim, gente, esse não cumpre o prometido é para vocês tomarem consciência quando vocês forem entrar numa relação comercial. Porque o narcisista, ele não vai cumprir, ele vai te descartar quando não for mais interessante para ele, tá? Não cumpre o prometido. O narcisista diz, o que o narcisista diz não se escreve. Como é manipulador, egoísta e desonesto, diz o que os outros querem ouvir somente com o intuito de se autopreservar. Apesar de não ter intenção alguma de se sacrificar pelo próximo, a mãe narcisista faz promessas que nunca se tornam realidade e quando lembra delas, nega-as por ter feito na maior cara de pau. É o gaslight que o narcisista faz. Numa relação comercial, por exemplo, que é o que eu abri esse vídeo para falar, né? Quando você fala, mas você disse que faria isso, aí a pessoa fala, não, você entendeu errado. Eu não disse isso. Você que entendeu errado. A pessoa não vai cumprir a parte dela e vai jogar a culpa no seu colo, tá? Eu já demiti cliente. Porque eu vi que o jogo estava ficando sujo, eu dei um jeito de não prestar mais serviço para o cliente. Saí bem a francesa, né? Porque estava fazendo esse jogo.
de diz que não diz, aí ele nunca se responsabiliza, ele diz que você entendeu errado, ele diz que não prometeu nada, e esse é o cuidado que tem que ter, principalmente para entrar em sociedade, tá? E para relações comerciais também. Monopoliza os recursos financeiros. A mãe narcisista, ao lidar com bens que não pertencem exclusivamente a si, como os correspondentes à família, age como se fossem somente seus, recusando acesso ou participação nas decisões referentes a gastos e investimentos e muitas vezes apropriando-se totalmente dos recursos disponíveis. Banaliza o sofrimento alheio. Vocês já tiveram algum amigo ou amiga que riu de você quando você estava mal? Esse amigo é narcisista. A vida do narcisista é um grande drama. Ninguém sofre tanto quanto uma mãe narcisista que trata eventos negativos da sua vida como acontecimento inéditos no catálogo Homo sapiens. Por ter zero empatia, no entanto, reage de forma blasé diante da agonia alheia. A discrepância é tão gritante que, como filha de mãe narcisista, a pessoa questiona a própria sanidade mental e o mérito da sua miséria pessoal como se fosse digna de seus próprios sentimentos. O narcisista joga de um jeito, gente, que ele coloca em dúvida. É o gaslight. Você fala assim, você fala para a pessoa, você lembra que você fez aquilo para mim? A pessoa, imagina! Você criou essa história, coisa da sua cabeça, eu nunca te disse isso, ou eu nunca fiz isso. E aí você começa a se questionar mesmo. Falar, será que... O jogo é tão sujo que você demora para se tocar que a pessoa é maldosa. Porque você começa a achar que é maldade da sua cabeça pensar aquilo sobre ela. De tão perfeito que o jogo é feito. É maquiavélico. Com certeza Maquiavel devia ser narcisista, né? É incongruente. A ética, a moral e os valores do narcisista são alardeados fervorosamente através de frases de impacto e comentários repletos de indignação àqueles que não os respeitam. Na prática, contanto, sua atitude é inconsistente, frequentemente divergindo ou discordando por completo dos seus argumentos ou dos princípios que alega manter. Tem opiniões extremas. A percepção do narcisista é baseada em crenças tendenciosas, irracionais e perfeccionistas. Por isso, vê o mundo em preto e branco. A mãe narcisista julga a tudo e a todos de maneira exagerada e infantil. Seus gostos e preferências, embora baseados exclusivamente em motivações subjetivas e de caráter inconsistente e passageiro, são mantidos como correspondentes universais dos padrões mais altos de qualidade. Quando diz gostar de algo ou de alguém, é devido à sua superioridade irrefutável. Se demonstra desaprovação, é pelo fato de que o objeto do seu desdém é, em sua totalidade, independente de perspectiva de avaliação, completamente inaceitável. Medida é um conceito que a mãe narcisista pode entender em teoria, mas longe de saber aplicá-los na prática. É deslumbrada. Os valores superficiais e mania de grandeza, a mãe narcisista se vê facilmente encantada com o que seja caro, belo e sofisticado. A beleza e a condição financeira privilegiada, de acordo com a atitude e mentalidade narcisista, perdoa e até mesmo erradica qualquer atributo negativo de peso. Como não há nada de mais sedutor para a mãe narcisista do que ser elogiada, invejada e cobiçada, faz do seu objetivo se associar com objetos e pessoas que reflitam esse status social elevado. Outro item, é egoísta. Tudo o que é da mãe narcisista é de uso exclusivo dela. Mesmo que tenha o hábito de abusar das posses, assim como da boa vontade dos outros, não compartilha nada, principalmente dinheiro. A mãe narcisista nunca empresta ou dá dinheiro a ninguém, nem mesmo a parente próximo, parceiro amoroso ou amigo. Também sempre tem uma desculpa
ou justificativa na ponta da língua para se esquivar de ter de ajudar os outros. Seja essa ajuda de natureza física, psicológica, emocional ou monetária, enquanto desfruta de apoio e dedicação daqueles que ainda se encontram sob sua influência. É egocêntrica. Tudo que ocorre na vida da mãe narcisista, assim como na de quem depende ou convive diretamente com ela, gira ao redor das suas necessidades e perspectiva. Planos e decisões de família ou são fundamentados nas suas opiniões e vontades, pois somente os interesses e sentimentos dela têm validade. Como precisa da aprovação dos outros para se sentir seguro em si mesmo, quando seu ego não é servido, sente-se rejeitada e desvalorizada. Gente, quando o narcisista se sente assim, o jogo fica pesadíssimo, tá? Normalmente vem com tratamento de silêncio, alguma retaliação, o jogo é sujo. Não importa se esse narcisista, que tipo de relação você tem com ele, tá? Vergonha. Narcisistas não aceitam defeitos ou fraquezas, seja em si mesmo ou nas outras pessoas. Sentem-se facilmente dominados pela vergonha. Não acreditam que a autoestima só é possível através de elogios. Como acreditam que a autoestima só é possível através de elogios, reconhecimento e admiração, frequentemente se sentem humilhados e diminuídos, sobretudo quando perante o risco das suas vulnerabilidades serem expostas. Como se recusam a explorar o efeito dos seus sentimentos, baseiam seus comportamentos de maneira a proteger sua autoestima frágil a todo custo, independente das consequências e dos seus relacionamentos. Lavagem cerebral. Cerebral ia ser bom, né? Lavagem cerebral. O que se recebe de uma mãe narcisista não é educação, mas é uma lavagem cerebral para aceitar a atitude e o comportamento incongruente, irracional e intolerante do narcisista somente sob intensa e prolongada pressão. A mãe narcisista convence durante anos de persuasão e adestramento daqueles que se submete voluntariamente ou não ao seu controle e influência. Condiciona seus filhos e parceiros amorosos a acreditar em suas mentiras e no suposto mérito do seu comportamento abusivo com tanta persistência e determinação que mesmo depois de morta ou de ser cortada de suas vidas, suas palavras continuam reverberando nos ouvidos da vítima. Pratica bullying. Bom, gente, o bullying foi criado por um narcisista, né? Ou por narcisistas. O bullying ou a intimidação por parte de agressão verbal ou física é uma das táticas de abuso narcisistas mais eficientes. A mãe narcisista vive fazendo comentários desagradáveis, disfarçados de conselhos, de mãe dedicada, para envergonhar e humilhar a filha. Por se ressentir da sua jovialidade e liberdade e de tudo aquilo que lhe concede vantagem ou favorecimento em face dela, reage de maneira amarga e vingativa quando se sente ameaçada. Mesmo sem razão aparente para agir de forma melindrada e rancorosa, provoca brigas, dando ferroadas gratuitas para acabar com o bom humor e a vida boa de quem inveja, tá? Exibe comportamento infantil. Narcisistas não evoluem com o passar do tempo, por isso seguidamente se comportam como crianças teimosas ou adolescentes inseguros. Em vez de defenderem seus argumentos de forma racional, adulta e centrada, usam da intimidação, de discussão, brigas e chantagens emocionais para convencer os outros a servirem seus interesses, desejos e vontades. Tem um senso de direito dilatado. O narcisista, por julgar-se especial, faz uso de títulos como pai, mãe, chefe, marido, esposa, para exercer influência direta sobre os outros, bem como pela imposição das suas próprias opiniões e do bullying. Os direitos de mãe narcisista vão além da tutela. Acredita ser dona não somente da aparência da filha, mas do seu comportamento, atitude e escolhas pessoais. Tem o hábito de rejeitar a identidade, individualidade e autonomia desta, como se fossem totalmente descartáveis e não tivessem valor real algum. Não respeita limites pessoais. A mãe narcisista não registra não. Gente, qualquer narcisista não registra não, tá?
Está sempre ignorando a vontade dos outros ou os compelindo a seguir o que ela deseja. Recusa-se a reconhecer os direitos dos outros como se nada fosse mais importante do que seus próprios problemas, planos e desejos. Como resultado, trata a filha como acessório ou criança rebelde quando ela tenta impor seus próprios limites. Foge da verdade. A verdade para os narcisistas é cruel. Por viver mascarando suas próprias vulnerabilidades a fim de emanar uma aparência de permanente superioridade e perfeição, evita avaliar sua condição de forma genuína, como o diabo foge da cruz. Quando se sente acuada por perguntas e observações que visam analisar a razão por trás de tantas desavenças familiares e problemas de relacionamento, a mãe narcisista se isenta de toda e qualquer culpa ou remove a atenção do seu próprio comportamento ou se recusa a considerar argumentos sem dar satisfações, pura e simplesmente. E aqui, gente, num confronto, o narcisista, num confronto, quando você joga uma verdade na cara dele, ele vai retirar das entranhas do passado coisas para te ridicularizar de uma forma ou de outra. Vai jogar na sua cara coisas antigas, ele vai dar um jeito de fugir da verdade. Ele nunca vai assumir nada do que tiver feito. Não adianta tentar jogar uma verdade na cara, porque o jogo é baixo, tá? Negligência emocional. A mãe narcisista ignora conscientemente os sentimentos dos outros por toda a falta de interesse. Como somente o que sente merece consideração, reage de maneira fria e indiferente ao sofrimento ou à alegria alheios. Não reconhece que as outras pessoas também passam por momentos difíceis e chega a incentivar que se reprimam sentimentos antagônicos por não ter de se sacrificar pelo próximo. Da mesma forma, não demonstra entusiasmo algum pela felicidade dos outros em momentos de celebração, pois quando a atenção está voltada para fora de si mesmo, o evento perde totalmente a utilidade. Sofre de depressão. Mesmo quando emanando uma aura de superioridade e controle para fora, por dentro o narcisista carrega uma ferida aberta em sua autoestima. Tudo que diz respeito à verdade face do narcisista o coloca como grande candidato à depressão. Como sua tendência à autocrítica e autodepreciação, assim como sua permanente recusa de lidar com sentimentos antagônicos de forma saudável e eficiente. Além disso, sua incapacidade de amar e de tratar a si mesmo com complacência perpetua sentimentos de autorrejeição. Como nega suas próprias vulnerabilidades ou a existência de problemas de ordem psicológica e emocional, vive uma vida marcada pela insatisfação. Quando seu descontentamento se torna generalizado e afeta seus relacionamentos de forma dramática e muitas vezes irreparável, finalmente se vê tomado por um episódio depressivo, tá? Olha, depende da relação. Um homem, por exemplo, narcisista, ele é um dependente, né? Muitas vezes, que vive uma relação simbiótica de codependência, e ele precisa tanto daquele alimento narcísico que quando a mulher vai embora, ele implora para a mulher voltar. Porque ele não suporta, aí ele assume que está deprimido, tá? Uma mãe também, quando a filha sai de casa, na filha que é objeto, né? A filha bode expiatório. Outra arma, né? Mente descaradamente. E aquilo que eu falei, gente, mente de um jeito que às vezes você não tem como provar que a pessoa mentiu, porque é através de meias palavras. Vamos ver o que a autora fala aqui, que eu não lembro. Para que consiga se manter como centro das atenções e fazer somente o que quer, o narcisista mente sem vergonha nenhuma. Mente para se esquivar de responsabilidades, para se proteger e para se autopreservar. A mãe narcisista usa da mentira principalmente para manter o abuso emocional e psicológico como o de sua filha. Nega ataques verbais e demais atitudes e comportamentos impróprios como se fosse produto de uma imaginação fértil. Isso é o gaslight, tá? O narcisista fez algo ruim, aí o tempo passa ou não, e você fala, olha, aquele dia que você fez tal coisa, e o narcisista fala, mas eu não fiz.
Não, mas não foi tudo. Você que deu essa importância. Não foi tudo isso. Você tá contando a história do seu jeito. E aí te faz duvidar se foi aquilo mesmo, né? Vive se comparando com os outros. Porque o amor próprio de mentira do narcisista é mantido de fora para dentro, precisa de estímulos externos negativos para se sentir bem consigo mesmo. Para manter a autoestima, a mãe narcisista está sempre à procura de alguém mais acima do seu peso, mais mal apessoado, mais pobre, mais velho, mais desarrumado ou mais infeliz que ela. Tem verdadeira paixão em alardear seus supostos atributos e vive ostentando sua superioridade quando a chance aparece. E aqui o narcisista faz isso nas amizades também, tá? Ele sempre vai procurar um amigo que ele julgue, né, que ele entenda que o amigo está um pouco abaixo dele para ele se sentir melhor. Negligência afetiva. A mãe narcisista não é nem um pouco carinhosa. Por ter zero empatia, raramente trata a filha de forma afetuosa quando esta se sente triste ou descontente. Não gosta de intimidade, de aproximação física ou emocional, mas insiste em manter certa distância ou ser deixada em paz para se concentrar exclusivamente no que considera de fato relevante, suas próprias vontades. Dá presentes esquisitos. Aqui eu vou resumir, tá? Porque o vídeo tá enorme, né? O narcisista, como ele não se conecta com o outro, ele é ruim de dar presente, tá? Quando dá presente que não tem nada a ver com a pessoa, porque ele não tem empatia, então ele nem sabe o que a pessoa gosta, a cor, as preferências, vai dar presente errado. Flutuação de humor, né? Eles são influenciados facilmente, né? Por sentimentos antagônicos, como quase tudo tem o potencial de afetar a mãe narcisista de forma negativa, no minuto tá super em cima, no outro super embaixo, tá? Por não saber trabalhar suas emoções de forma adulta e madura, está sempre extravasando a insatisfação nos outros para não implodir. É invejoso, todo narcisista é invejoso. Inveja quando a pessoa tem mais dinheiro, quando tem mais beleza. Inveja a casa da pessoa, o carro. O narcisista é uma pessoa, inveja a filha. A mãe narcisista tem muita inveja da filha, principalmente da beleza, tá? É interesseira. Todo narcisista é interesseiro. Ele sempre vai fazer as coisas por interesse. É um jogo. A relação é sempre um jogo, tá? Sabota a felicidade alheia. A mãe narcisista vive minando o entusiasmo e a alegria dos outros, pois não tolera não ser o centro das atenções. Como é invejosa, também não atura ver a alegria e entusiasmo da filha pela vida, quando nunca está satisfeita com quem é e com o que tem. Para que não seja relembrada da sua miséria pessoal, acaba com a animação dos outros, os nivelando no seu patamar. É o famoso tira-brisa, né? Rouba-brisa. Quando em companhia da mãe narcisista, sempre ao lado ou inferior a ela, nunca acima. Guarda rancor, é aquilo que eu falei em outra parte do vídeo. Vai jogar na sua cara algo de muito tempo, algo que nem foi tão grave assim, vai transformar como grave. Tem problemas de intimidade, né? Odeia-se. Eu vou ter que resumir porque o vídeo tá muito longo. Eu vou fazer assim, se vocês quiserem, eu tô na página 21 do livro, tá? O livro tem 118 páginas. Obviamente que eu não ia ler o livro inteiro, mas eu queria enumerar todos os problemas. Se vocês tiverem interesse, deixa nos comentários se quer que eu continue nesse tema, se quer que continue falando desse livro. O nome do livro é Filhas de Mãe Narcisistas, Conhecimento Cura, Michele Engelke. Michele Engelke. Tem problemas de relacionamento no trabalho, a culpa é sempre do outro, tá? Mesmo se não tiver problema de relacionamento, nunca... Ter um colega, ou o que é pior, um chefe narcisista, resulta em um verdadeiro pesadelo. Como é arrogante, na 10ª potência, trata os outros como se lhe fossem inferiores, enquanto se recusa a aceitar qualquer tipo de responsabilidade, tanto por desentendimentos como quando algo que esteja envolvido não dá certo.
É um péssimo colega, pois não tem nenhum espírito de equipe. Como chefe, é um explorador insensível, nunca dá crédito ao trabalho de ninguém e até rouba as ideias dos outros, além de tratar empregados como serviçais. A mãe narcisista está sempre reclamando de um ou outro problema no trabalho, visto que ninguém consegue aturá-la. O narcisista, ele puxa. Se você já tomou puxada de tapete no trabalho, você pode ter certeza que foi o narcisista que puxou, tá? Tem problemas de relacionamentos amorosos, é agressiva passiva. A mãe narcisista usa de comentários indiretos, maliciosos, como a ironia e o sarcasmo, para destilar seu veneno. Seu discurso é repleto de significados duplos, de dupla intencionalidade, a desmoralizar e a desarmar a filha ao mesmo tempo. É uma das ferramentas de abusos psicológicos mais eficiente, pois mascara suas verdadeiras motivações. Isso eu falei desde o começo do vídeo. A mensagem é sempre dúbia. A pessoa sabe o que ela quer, a mensagem que ela quer passar para você, mas ela passa de um jeito que ela tem argumento para falar que ela não disse aquilo ou que não foi aquilo que ela quis dizer. Eu vou ficando por aqui porque o vídeo está enorme. Eu agradeço a sua audiência. Se você ficou até o final desse vídeo, muito obrigada. E se você quiser que eu continue abordando esse assunto, embora ele não seja um assunto propriamente de constelação, me fala, tá? Me fala que eu continuo abordando sim. Eu quero expandir a consciência das pessoas que estão no meu canal em todos os sentidos. Eu quero caminhar com você para a expansão de consciência. Eu vejo você. Gratidão. Gratidão.